Então, meus irmãos, chegamos à última mensagem da nossa série de quarta-feira, uma igreja que ora. Uma série baseada na igreja multiplicadora, porque oração é um dos tópicos, faz parte do lema, faz parte desse movimento chamado igreja multiplicadora. E nós temos tratado, claro, de oração num culto de oração. Essa não é nem a primeira vez que nós tratamos do tema de oração nas quartas-feiras. Em outros momentos nós já tratamos, mas com esse objetivo específico, nós trazemos para os irmãos pela primeira vez, e a gente falou sobre muita coisa, e a gente tratou de muitas informações a respeito do conceito, do conceito oração. Mas geralmente, quando a gente fala de oração, eu não sei com você, meu irmão, talvez comigo, a gente fica pensando na resposta de Deus, A nossa oração, por mais que muitas vezes possa soar como um desabafo ou como uma lamúria, às vezes a nossa oração é uma petição incessante. De fato, mesmo que a gente esteja falando com Deus coisas simples, a gente aguarda uma resposta. Como nós dissemos nas mensagens anteriores, a oração é um diálogo entre duas pessoas. Deus, que é uma mente, e nós que temos uma mente. Há um diálogo entre duas pessoas. Então uma oração é uma conversa. Só que nem sempre a resposta da nossa oração é desejada. Por isso, meus irmãos, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia num texto muito famoso, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 2 até o verso 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 2 ao 10. Eu vou insistir no que nós temos insistido durante muito tempo aqui na Ibara. Nós vamos projetar o texto aqui no telão, contudo a gente pede para que o seu texto esteja aberto no smartphone, na Bíblia em papel, no Kindle, no tablet. Isso para mim importa muito pouco. Importa é você verificar nas Sagradas Escrituras o que está sendo dito no púlpito. Isso é muito importante, tá bom? A Nova Versão Internacional, o texto narra essa fala de Paulo da seguinte maneira: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Palavra do nosso Deus. Muita coisa já foi dita aqui sobre esse texto, e principalmente nós vamos pegar a parte do espinho na carne. A gente de fato não sabe o que é esse espinho na carne. A gente não sabe se esse espinho na carne é algum tipo de dor emocional que o apóstolo Paulo possa ter passado por conta dos abandonos que sofreu durante a sua caminhada cristã. Era alguém que era alguém importante no meio dos judeus, e de repente em sua conversão ele tanto dá as costas para o judaísmo que ele pregava, como também é deixado de lado pelas pessoas que ele costumava caminhar por não sei quantos anos.
pessoas de longa data que andavam com o apóstolo, de repente, largaram ele de mão. Talvez a própria família do apóstolo Paulo, que não é mencionada em nenhum momento em suas cartas, pode ter sido um abandono que doeu tanto no apóstolo, que ele disse que é um espinho na carne. Mas a gente não tem certeza. Talvez, pode ter sido algum tipo de machucado severo, por conta de algum apedrejamento passado pelo apóstolo. Ele pode ter sido manco, ele pode ter tido um dos braços com dificuldade de manusear algumas coisas, ou mesmo uma dor física que não podia ser curada. Nós também não sabemos. Alguns outros intelectuais podem pensar que esse espinho na carne de Paulo era um problema de visão, por conta de todas as condições insalubres que o apóstolo Paulo passou durante toda a sua caminhada cristã: apedrejamentos, naufrágio, picada de cobra. O nosso irmão Paulo ficou preso em masmorras, ambientes que podem fazer com que ele tivesse tido algum tipo de problema, e talvez por isso ele tenha escrito: veja com que grandes letras eu de próprio punho assino. Enfim, são muitas as teorias para tentar entender o que é isso, esse espinho na carne, no corpo de Paulo, que incomodava o apóstolo com tanta veemência. O que a gente sabe, de fato, é que, para a oração de Paulo, o não também é uma bênção, porque o nosso título é Quando a Resposta é Não. E Paulo entendeu que o não é também uma bênção, porque no caso dele, ele foi bem claro: Deus, Ele não retirou essa dor física, emocional de mim, para que eu não ficasse soberbo. Quando Deus negou de Paulo que ele, que orou com veemência, continuasse com esse espinho, foi porque a mão poderosa do Senhor estava sobre a vida de Paulo e protegeu Paulo de um pecado grave. Paulo, ele pediu para Deus algo justo e recebeu de Deus a resposta certa. Meus irmãos, o não é uma bênção. Qual será o pecado perigoso que nós vamos praticar caso Deus diga sim para uma oração que nós temos feito incessantemente? E eu estou falando isso porque certa vez um casal de conhecidos meus, eles disseram que eles tinham uma promessa de Deus na vida deles, que eles iriam ter um filho. Eu não entrei no mérito de como que Deus fez essa promessa na vida deles, mas eles passaram por anos e anos tendo uma sucessão de abortos. E uma vez, eu não falei com eles, eu não tive coragem de falar isso com eles, mas eu pensei, será que eles não estão entendendo que a resposta de Deus é não? Por que que a resposta de Deus tem que ser sim para algo que eu considero uma bênção na minha vida? Porque eu sei que pode estar te machucando, eu sei que pode estar te incomodando, eu sei que por mais de 3 vezes você possa ter orado por algo tão violento na sua vida, mas por que que Deus está dizendo não? Por que será que Deus não permitiu que você mude de emprego? Por que será que Deus não permitiu que você mude de país? Por que será que Deus não permitiu que você mude de região, de igreja, ou do que quer que seja? Do que Deus está te protegendo? Talvez nós precisamos fazer uma autoanálise, assim como o apóstolo Paulo, que entendeu a negativa de Deus, mesmo sabendo que o espinho em sua carne era enviado de Satanás. O apóstolo disse isso.
O enviado de Satanás vem me atormentar todos os dias, e eu orei 3 vezes. A resposta de Deus foi não, ele vai te atormentar mais vezes, Paulo. O que será que Deus tem? Do que será que Deus tem me protegido contra as minhas orações que têm aparência de coisas boas, mas que talvez tem como resultado meu afastamento do Evangelho, ou minha arrogância aqui no púlpito? Do que será que Deus tem me protegido? Eu sei de uma coisa, meus irmãos: Deus faz tudo de acordo com o seu propósito. Nada escapa da potente mão maravilhosa, poderosa e eterna do meu Deus. E se eu entreguei a minha vida nas mãos dele, mesmo que esteja doendo, dói para a glória dele. Talvez eu não consiga entender isso de primeira. Talvez não seja a mensagem, meu irmão e minha irmã, que você esperasse ouvir nessa quarta-feira. Mas talvez Deus está sendo claro para mim e sendo claro para você, que Ele está dizendo não. Talvez a potente mão do Senhor está usando o servo dele em determinado ambiente para a glória dele. Se ele disser não, a melhor resposta é não. Mas também nós aprendemos mais coisas. O sofrimento é o megafone de Deus. Não fui eu que inventei essa frase. Isso foi C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, para a gente. Ele disse essa frase: o sofrimento é o megafone de Deus. E diz muito a respeito do que nós estamos tratando nesse momento. Falando de sofrimento e falando da resposta de Deus, que às vezes vem de forma negativa em nossas vidas. Infelizmente, meus irmãos, a gente, em muitos momentos, tende a se aproximar do Senhor no momento de muita dor. No dia em que alguma coisa parece que vai dar muito errado, que o nosso emprego está em risco, que a nossa família passa por problemas, que o nosso bolso está vazio e as contas continuam chegando, a gente olha para o céu e fala: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. E nós tendemos a ter uma intimidade maior com o Senhor, ou buscar essa intimidade maior com o Senhor por conta do sofrimento que temos tido. Meus irmãos, talvez, e é só um talvez, o Senhor tenha usado o sofrimento na sua vida como uma etapa do seu discipulado diretamente com Ele. Talvez é assim que o Senhor está aproximando, diminuindo a distância entre a sua voz e o Espírito de Deus. Talvez o sofrimento nos faça mais sensíveis à voz do Senhor. Eu não estou dizendo que é só pelo sofrimento que isso acontece, mas especificamente nesse momento, eu quero tratar do não de Deus e de um sofrimento que acontece junto com a negativa do Senhor. Para que você não pense que Deus é mau por permitir o sofrimento na sua vida, esse espinho na carne que te incomoda por tanto e tanto tempo, e que te incomoda a ponto de você orar por 3 vezes para que esse espinho na carne saia do seu corpo. Pode ser que esse sofrimento seja a medida necessária para que você não saia dessa porta, para nunca mais voltar. O sofrimento é um método de ensino muito interessante. Deus disse para Paulo: Paulo, até quando vai recalcitrar contra um aguilhão? Isso é o seguinte: um cavalo ele ficava preso, e para ele ser amansado, vinha o adestrador com uma ponta assim, na anca do cavalo,
quanto mais ele dava o pinote, antigamente chamava de pinote, né? Eu não sei como é que chama hoje modernamente, aos pinotes do cavalo lá, machucava demais o cavalo no aguilhão. Então, quanto mais o cavalo se batia, mais ele se machucava. Quanto mais manso ele ficava, menos doía. Paulo, até quando vais recalcitrar contra o aguilhão? E Bara, até quando vais recalcitrar contra o aguilhão? Pastor Cício, até quando você vai recalcitrar contra um aguilhão? É uma forma de ensino de Deus. Sofrer faz parte da maneira didática do nosso Senhor ensinar algo. Talvez seja necessário nesse momento. Talvez seja necessário que você aprenda a não recalcitrar contra essa ponta de aguilhão que está apontada para suas ancas. Seja mais dócil para o Senhor. Servo bom e fiel, entre no gozo do meu Senhor. Mas um servo bom e fiel faz aquilo que o Senhor manda. Recalcitrar contra o aguilhão é fazer o contrário do que o nosso Deus manda, fazer diferente do que a palavra de Deus diz, ou inventar uma fé e uma religião nova. Cisso, pastor Cisso, pare de recalcitrar contra o aguilhão. Infelizmente, meus irmãos, ontem, hoje ou amanhã, não sei, sofrer é uma realidade do ato de viver, é inescapável. Certa vez nós sofremos, amanhã sofreremos, de uma maneira ou de outra. Nosso Deus não nos prometeu ausência de sofrimento, nos prometeu paz em meio a esse sofrimento. E quando a resposta é não, às vezes fica complicado passar por esse sofrimento. O texto é bem claro. Paulo orou 3 vezes. Eu quero crer que Paulo era um homem com uma certa intimidade com Deus. É o ser humano que teve os seus escritos mais traduzidos na história da humanidade. Nenhum ser humano do planeta teve a quantidade de documento traduzido para outros idiomas como o apóstolo Paulo, que redigiu mais da metade dos textos escritos no Novo Testamento e que alicerçou a igreja do nosso Senhor. Um homem que ouviu o chamado do próprio Deus. Jesus Cristo apareceu: Paulo, Paulo, por que me persegues? Era um homem com uma intimidade com Deus, grande o suficiente para orar e Deus agir. Lembra-se que Paulo ressuscitou pessoas. Paulo expulsou demônio de qualquer maneira. Sai desse corpo aí. Paulo não fez uma oração, agora vamos aqui, que vamos expulsar o demônio. Não, Paulo falou, ei, chega. Já me torrou a paciência. Sai. E saiu. Paulo era um homem de uma oratória que falava aquilo que o próprio Deus tinha orientado. Quero crer que era um homem com uma oração daquelas que costuma dizer, forte. Paulo, ora por mim. Era certeza que Deus ia responder. Mas o mais intrigante, mais interessante, e por mais próximo de Deus que Paulo tenha ficado na hora de sua súplica, ele entendeu quando Deus disse não. Paulo orou 3 vezes e aceitou o não de Deus como uma excelente resposta. Ele entendeu que o problema que ele passava glorificava o Senhor. Isso serve para nós. Como eu posso glorificar a Deus no meio da minha frustração? Como o nome de Jesus vai ser exaltado e glorificado
durante o momento da minha angústia? Será que o nome de Jesus é glorificado em minha vida, em minhas derrotas? Será que a imagem do Evangelho continua brilhante quando eu estou apagado? Paulo entendeu que essa aparente fraqueza fazia com que o nome de Deus fosse alavancado ainda mais. O sofrimento que ele passava constantemente indicava que Deus era maravilhoso constantemente, pois de forma triunfante, o nosso Senhor usou aquele grande problema para o louvor de sua glória. Mesmo o portador da mensagem, passando por tamanha dificuldade, a mensagem foi imbatível. Um homem de dores, sofrimentos, perseguição, um homem que foi tido como morto, um homem que uma igreja duvidou de seu chamado, estava com uma mensagem imparável em seus lábios, porque não era ele que deveria entrar para a história, por mais que tenha entrado para a história. A mensagem do Senhor era para ser ouvida em todos os cantos, e foi. A dor e o sofrimento de Paulo não impediu a mensagem do Evangelho, ao contrário, fez com que a mensagem do Evangelho fosse ainda mais longe. O não de Deus fez com que sua mensagem fosse ainda mais potente. Imagina uma corrida. Tem um filme que chama Turbo, que é um filme muito legal porque é uma corrida de caramujo, caracol, corrida de caracol. E tem um caracol lá que ele é envenenado, e ele vai muito rápido para um caracol. Imagina, meus irmãos, se há uma corrida entre um caracol e um gato. Imagine o caracol ganhar. Esse é Paulo. E esse era o meu tablet. Esse é Paulo. Obrigado. Paulo foi usado de tal maneira. Que a mensagem, mesmo na dor e no sofrimento do apóstolo, foi longe, chegou hoje. Por isso, nós aprendemos com o apóstolo que a gente precisa se alegrar no não de Deus. Primeiro, porque não é uma resposta. A gente acha que Deus não nos respondeu porque Ele disse não. Ele respondeu, Ele disse não. Não, vírgula, é uma resposta. É uma boa resposta. Ele entendeu que ouvir um não de Deus é uma coisa maravilhosa, porque isso é ouvir Deus. Você ouvir Deus falando não é ter intimidade com Deus, porque é Deus que está falando com você. Ouvir de Deus, Ele negar algo da gente, é ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ouvir não, é ouvir o próprio Deus. Deus respondeu o apóstolo. Ele não respondeu tintim por tintim a oração que ele teve, mas a resposta de Deus fez com que Paulo entendesse o propósito da dor, e o propósito de Deus, e o propósito da mensagem. Irmão, irmã, qual é o propósito de Deus na sua vida, nessa dor, nesse sofrimento, ou nessa angústia, ou nesse problema, ou nesse detalhe, ou nessa vírgula, ou nisso que Deus disse não? Qual é o propósito dele na sua vida? Onde é que o Evangelho vai ganhar o mundo? Nisso que Deus disse não na sua vida, na minha vida. Deus diz não, meus irmãos. Deus não é um gênio da lâmpada que nós vamos esfregar e vamos fazer 3 desejos. Que eu não sei porque que alguém no segundo desejo fala, eu quero mais 3 desejos. Não sei, deveria pedir um desejo, quero não sei o que, segundo desejo, quero não sei o que no terceiro, quero mais 3 desejos.
Eu ia ficar num looping infinito. Eu ia fazer dois desejos, mais três, dois desejos, mais três, dois desejos, mais três, evidentemente. Mas Deus não é o gênio da lâmpada. Nós não somos Aladim. Nós adoramos ao Deus vivo. Nós não chegamos a Deus como quem chega numa lista de prêmios. Deus, eu ganhei um prêmio aqui, eu vim retirar o meu prêmio. Não, meus irmãos, o prêmio que você recebeu, você já ganhou. Você foi salvo pelo sangue poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Não há nada maior do que isso para ser conquistado. O resto é adendo nessa vida. A vida eterna já está garantida, pela honra, a glória e poder do nosso Senhor todo soberano Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o prêmio que você recebeu. O resto é adendo. Deus está dizendo não para um detalhe nessa vida. Onde é que o Espírito de Deus vai ser destacado nessa negativa? Não pense, meu irmão, que a gente só ouve Deus quando as nossas orações são respondidas nos mínimos detalhes. A providência de Deus não falha, meu desejo falha, eu erro. Por isso, a gente precisa ficar atento à resposta do nosso Deus Altíssimo. Nós precisamos estar com os ouvidos um pouco mais atentos, para que a gente possa perceber a resposta de Deus. Paulo se alegrou na fraqueza, ele entendeu que aquilo fazia com que o poder de Deus se aperfeiçoasse. O poder de Deus se manifestou de forma mais absurda num Paulo doente, num Paulo sofrido, num Paulo machucado, num Paulo abandonado. Ele sabia que não fazia nada por sua exaltação, mas que tudo isso acontecia para que a glória de Deus fosse manifesta. E ele disse no verso 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque você, meu irmão, que está passando por dor e por sofrimento, sabe o que você fez hoje? Você levantou, ficou de pé, trocou de roupa e falou: vou para a igreja adorar o Deus Todo-Poderoso. E aqui está você. Em meio a talvez uma fraqueza muito grande, Satanás não conseguiu impedir o seu louvor. Satanás não conseguiu impedir a sua adoração. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo te salvou. E esse é o maior prêmio que você poderia ter. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e orar a esse Deus, mesmo que Ele diga não. Adorar esse Deus, mesmo que Ele silencie. Viver para esse Deus, mesmo que a nossa vida não seja lembrada, mas a mensagem não pode ser esquecida. Deus bendito, Todo-Poderoso, aqui foi pregada a Tua palavra. Tenho convicção que foi para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Receba, Pai, por favor, nossa adoração e o nosso louvor, e nos leve em paz. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja sobre toda essa igreja, até que a volta do Senhor aconteça. Amém.